Vai começar as semifinais do Campeonato Carioca e o Flamengo vai pegar o Vasco, meus amigos. O mesmo Vasco que levou uma pancada do Flamengo ali na fase de pontuações ainda. E o Mengão, meus amigos, tem uma notícia muito importante, uma excelente notícia, que é o Pedro. O Pedro está voltando, meus amigos. Vai começar a fazer o condicionamento físico para poder se preparar para voltar. Provavelmente deve voltar no começo de abril. Vamos ficar de olho, hein? Porque já imaginou o Pedro voltando no Flamengo? O Felipe Luiz vai ter que fazer algumas mudanças para poder encaixar o jogo dele ali com o Pedro, né? Vamos aqui analisar o que a imprensa está falando sobre isso, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do nosso canal Meu Mengão React. Então se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos pra gente saber onde tem torcedor dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. De Flamengo, então vou começar com o Cebolinha, que tem uma lesão detectada na coxa. Aliás, a cobertura completa também está lá no nosso ge.globo. Tem uma lesão detectada na coxa e agora é desfalque para a semifinal contra o Vasco. Ele passou por um exame de imagem e constatou um problema que teve constatado, né? Um problema muscular. Só que um problema muscular de gravidade leve, tá? Não é nada para se preocupar. Não é não. Mas, de qualquer maneira, isso tira ele dessa semifinal do Campeonato Carioca e o Flamengo vai enfrentar o Vasco, como ficou determinado pela classificação final. E aí, Conrado Santana? Já tinha perdido o Michael, né? Agora perde o Cebolinha também, que tem sofrido muito com lesões, né? Essa, como você disse, não é séria, né? Parece que vai ser algo leve, que ele rapidinho vai voltar, mas ele está com dificuldades, né? O Cebolinha, que nessa questão das lesões tem atrapalhado. Um cara que entrou, fez um golaço, tinha tudo para ser titular, tem uma sequência, mas a gente está vendo aí, né? Tem alguns lesionados e muitos do setor ofensivo. Que é o próprio Cebolinha, né? Que chegou, na verdade, da esquerda para a direita, a gente vai dos mais recentes, né? Para os mais antigos. Beleza. Então, o Cebolinha, que é a mais nova baixa, não é nada grave, tá, gente? Mas se junta ali aos colegas, pelo menos pelas semifinais. Então, lesão muscular foi na coxa direita, o Michael também, só que na coxa esquerda, o Juninho já tem um edema na coxa direita. O Alexandro também tem a lesão na coxa esquerda. Tem muita cara de volta, né, de retorno, né? Exceto ali Pedro e Vinha. Esses primeiros têm muita cara de retorno, de temporada. O Ayrton Lucas, em campeonatos com menos calendário, né, Mari? Isso aí. O Ayrton Lucas tem um edema na coxa esquerda. Aí a gente tem o Pedro. Já vamos no ge.globo, que as notícias são boas, hein? Ruptura do ligamento no joelho esquerdo e o Vinha tem no joelho direito. Então vamos emendar no nosso ge.globo, porque já tem aí algo animador para o torcedor do Flamengo. Ah lá, o Pedro tá liberado para iniciar o condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril, que é praticamente mês que vem, né? Ele passa por uma reavaliação pós-cirurgia, se recupera e tá animado para voltar antes do previsto. Que bom, o torcedor do Flamengo fica feliz com essa notícia, hein, Com? Ótima notícia, né? O Flamengo já tá indo bem sem o centroavante, mas tá faltando esse cara. Tanto é que foi contratar o Juninho, mas toda a pinta que seria para ser um reserva, mas acho que ainda não convenceu de cara, senão acho que ele teria mais chance como titular, mas se lesionou. O Bruno Henrique já deu entrevista falando, eu não gosto de jogar de centroavante não, eu gosto de jogar lá mais pela esquerda, mas estou aqui ajudando. Pode ir me tirando. Mas foi sem crise nenhuma, né? Falou na boa, total. Mas é óbvio, né? O cara do nível do Pedro, um cara cotado aí para ser, quem sabe, até titular da seleção brasileira, faz muita falta, seria muito importante, né? Para o Flamengo e, claro, para eles conseguindo voltar antes, mas tem que ter calma, né? Liberado ainda para treino físico, depois vai voltar, ritmo de jogo, uma lesão muito séria, né? Demora um pouquinho, mas é excelente notícia. O Dorival tá bem feliz com essa também, né? Bom, vamos titular da seleção. Titular da seleção, não ainda para esses próximos desafios. Não, assim é só no mundo de Luiz Teixeira. Tá? Acho que no mundo de Dorival também, no mundo de Mari também, no mundo de Conrado também. Não cravo não, eu acho que falta um camisa 9, a gente não tem esse cara livre, mas eu não cravo o Pedro titular de seleção brasileira não, acho que o nível aqui no Brasil é outro. A questão física, não sei, ele vai brigar, acho que vai brigar. Tô pensando no cabeça Dorival, tá? Eu tô pensando no cabeça Dorival. Como teve o Igor Jesus. Uma cabeça Luiz Teixeira, não?
Acho que é um pouco o sarrafo, ele tá na disputa. Mas é que tem a escassez. Não. Vocês estão considerando a escassez da posição? Mas eu acho que a escassez passa pelo Pedro. Se o Pedro não fosse certeza, a gente não ia estar falando. Para mim é a justificativa para o Igor Jesus. Claro que estava muito bem ano passado com o Botafogo, mas essa crítica serve a ele também, né? Olhando para o futebol brasileiro e tal. Não, é claro, é isso. Como o Igor Jesus teve a chance. Eu estou dizendo que assim, não crava, beleza, voltou, temos o 9, opa, chega aí Copa do Mundo, certeza. Vai resolver, isso que eu estou dizendo. Mas ele vai ter a chance, com certeza, por causa dessa escassez. Joga muito, Pedro. Nos últimos 30 jogos, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Se você pega 20 jogos, diminui os empates e aumenta a proporção de derrotas. E é bom lembrar que o Vasco precisa de pelo menos uma vitória nos 2 jogos das semifinais, porque Flamengo e Volta Redonda, por terem a melhor campanha, levam em seus confrontos a vantagem dos chamados resultados iguais, né? Enfim, se o confronto terminar empatado em saldo de gols, nessa ideia da Flamengo e Volta Redonda. Se a gente for voltar 5 anos no tempo, 2019 ali e começo de 2020, naquela era, começo da era gloriosa do Flamengo, o Redação Sport TV de 5 anos atrás talvez estivesse discutindo ali como a gente ia tirar o Flamengo dessa hegemonia de clássicos contra todos, né? Contra Vasco, contra Fluminense, contra Botafogo. Naquele momento ali, o Botafogo, por exemplo, vivia toda a sua crise financeira. Impressionante o número de vitórias do Domingão em cima do Vasco. Entrava em campo sempre esperando perder para o Flamengo. O Fluminense, de certa forma, também, porque havia uma distância muito grande. Fluminense e Botafogo, nesses 5 anos, reagiram a isso, né? Com cada um à sua maneira. O Fluminense ali tem um histórico mesmo de enfrentamento do Flamengo, de conseguir equilibrar os jogos desde a era Jorge Jesus. E o Botafogo, pelo todo o processo que passou, equilibrou alguns clássicos, não no Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro, no último ano, venceu as 2 contra o Flamengo e tudo mais. O Vasco não. O Vasco passou por um processo de SAF e isso gera um incômodo grande na torcida, né? É uma rivalidade que o Vasco precisa agir para dar uma respirada, né? Para dar uma respirada nisso e é uma boa oportunidade, ainda que o Flamengo seja favorito. O Vasco vem mostrando um futebol correto, mas o Flamengo vem mostrando um futebol brilhante. Então, acho que esse vai ser o confronto. Obviamente que a eliminatória está aberta, é um clássico, mas o Flamengo é extremamente favorito. Tem um dado muito interessante sobre o Flamengo no Campeonato Estadual. Desde aquele 4-1 que tomou para o Fluminense em 2023, final do Campeonato Estadual, Diniz contra Vitor Pereira, o Flamengo não tomou gol em clássicos no estadual. São 8 jogos em 2024 e 2025, 5 em 2024 e 3 até agora em 2025, que o Flamengo venceu 5, empatou 3 e não sofreu nenhum gol em clássico. No Campeonato Brasileiro foi outra história, tomou gols e tudo mais, mas no estadual o Flamengo vem se mostrando mais preparado que os rivais o tempo todo nesse começo de temporada. E quando a gente olha um clássico, né, a gente tende a às vezes escolher um lado para tentar explicar o clássico, né? Desde ontem eu tenho visto essa discussão que esse Flamengo e Vasco ele se explica mais pela fragilidade do Vasco do que pelo Flamengo, né? E eu não vejo bem assim. Eu acho que o principal fator desse desequilíbrio é que o Flamengo, desde 2019, mantém uma estabilidade, né? Ele tem sido muito poderoso e o mais curioso, talvez, é que desde o final do ano passado, a gente esteja vendo um Flamengo mais parecido com o Flamengo do Jorge Jesus, o primeiro, né? Pelo Felipe Luiz, sim, pelo jeito que marca, pela intensidade, etc. Então, assim, eu acho que o Vasco... não é acaso, né, Sérgio? Não é. O Felipe Luiz claramente é influenciado pelo modo de jogar do Jorge Jesus. Ele jogou com o Jorge Jesus, ele experimentou aquilo dentro de campo. Né? Então, quer dizer, retorna, o Flamengo fica muito estável e forte, e o Vasco, que teve algumas oscilações nesses anos todos, nunca chegou a ser forte, né? Então, acho que a gente está vivendo muito a era de um desequilíbrio que não é desse clássico, é um desequilíbrio de clubes mesmo, de gestão, de dinheiro e técnica, claro. Mas vai ser um duelo tático, acho que interessante ali, porque o cara ele é um bom treinador, e no último confronto que a gente viu 2 jogos muito diferentes entre primeiro e segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um massacre, assim, apesar que não resultou tanto em gols e tudo mais, mas foi um massacre de domínio mesmo de campo, domínio de bola, domínio do jogo. Acho que o Vasco chegou a ser vergonhoso ali naquele momento específico do jogo, da partida, a atuação do Vasco, né? No segundo tempo o Carille
conseguiu equilibrar mais as coisas. O Vasco fez até um bom jogo, dificultou as coisas para o Flamengo, coisa que o Fluminense também tinha feito naquele 0x0 do primeiro... Que o Fluminense fez isso jogando o nível geral da partida para baixo. Ninguém jogou, né? O Fluminense entrou em campo para não deixar o Flamengo jogar e também não conseguiu produzir muita coisa. E a resposta do Flamengo não foi boa. Sim. Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de culpa na baixa qualidade do Fla-Flu. O Vasco conseguiu reagir ao Flamengo nesse começo de segundo tempo jogando, criando. Sim, foi. Explorou principalmente o lado direito, o Verratti cabeceou uma bola na trave. O que me deixa menos incisivo ao falar desse, assim, pensando, o Vasco, então, se usar o que usou naquele começo de segundo tempo, iguala. É que isso acabou quando o Felipe Luiz fez as primeiras substituições do segundo tempo. Exatamente. Né? Foi uma coisa tipo assim, o Felipe Luiz olhou para o campo e falou, então eu vou botar o Léo Ortiz. Exato. Né? E o Felipe Luiz tem cada vez mais arma, né? Vai poder... O Léo Ortiz, que estava sendo poupado, né? E aí ele vai e bota o zagueiro titular. Foram 3 substituições de uma vez. Léo Ortiz, Alan, Luiz Araújo, talvez? Pode ser. Né? Com esses ajustes, o Flamengo retoma. Matou a reação do Vasco. E é isso, o Felipe Luiz tem cada vez mais armas. Pode ter Cebolinha, pode ter, enfim, vai ter... Então, pode não ter o Cebolinha para esse confronto, né? Sim. É um dos problemas. É uma das dúvidas. Né? Dentro de um elenco muito rico, muito vasto, o Felipe perde a opção desse cara que faz o segundo gol, o gol que tranquiliza o clássico. Um golaço. Depois de ter feito as 3 substituições, ele tira o Michael por lesão, nem era uma opção assim tática. O Cebolinha faz esse golaço aí. Tem uma lesão considerada de gravidade leve na coxa direita, mas... Suficiente para talvez não jogar nesse... Parece ser esse o método do Felipe Luiz no começo da temporada, né? Se tem algum risco, não joga. Sim. E tá certo, né? O Flamengo sofreu muito com as lesões ali. Acho que essas semifinais, o Flamengo vai enfrentar o Vasco e se passar, enfrenta o Fluminense ou o Madureira, vai dar noção do quanto a gente pode contar com a regularidade desse Flamengo, né? Ele vai ser bom o tempo todo, ele vai diminuir a intensidade de acordo com o adversário, vai dar recados para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Brasileiro, desculpa. E esse começo de desafio contra o Vasco vai mostrar também as outras armas que o Felipe Luiz pode ter, porque os times vão vir um pouco mais preparados do que o primeiro confronto. E por falar em armas do Felipe Luiz, tem uma que deve voltar aí antes do previsto, né? O Pedro já foi liberado para iniciar o condicionamento físico. Impressionante, e agora, inclusive. Né? E agora tem uma expectativa de que ele volte a jogar em abril. Volta a jogar em abril, depois de uma lesão tão longa, aí... Antes de maio já deve ter o primeiro estiramento, né? Não estou torcendo por isso, gente. Tomara que não, Pedro, né? Mas, enfim, é o que a gente se acostuma a ver. O jogador volta, aí, né? Ainda está readquirindo condicionamento físico. E tem uma coisa da memória que o jogador tem, das coisas que ele fazia antes. E aí a tendência é ele querer repetir o que ele fazia antes rapidamente, né? E o corpo vai um pouquinho mais longe do que pode, na verdade. Sempre. Né? Então é muito comum ter esse Porque assim, isso eu vivo ali no mundo da corrida, né? Na corrida é muito comum isso. Você começa a treinar, puxa vida, meus primeiros 5 quilômetros e o aeróbico tá ótimo. Você vê, eu posso mais um pouco. Vamos lá. Mas o esquelético muscular não está. Esse é um processo mais lento mesmo de evolução. E mesmo o jogador sabendo disso, é inerente, né? É muito automático. Só disse isso para ajudar a calcular aqui que talvez em maio o Pedro esteja no seu normal aí, contribuindo com o Flamengo. Estava dando uma olhada nos números, né? São 9 vitórias do Flamengo nos últimos 12 jogos e nos últimos 4 mata-matas. O professor estava vendo essa tela mais cedo comigo. 4 vitórias do Flamengo. E a coisa não mudou, desde 2022, né, esse tri Vasco e Flamengo. Mudou uma coisa, hein, professor? Não mudou. Do outro lado tem um professor ali que gosta de fechar a casinha. Não, mas uma hora ele vai ter que sair, porque até a vantagem do resultado igual é do Flamengo. Tem essa, né? Então ele tem, em algum momento, nem que seja aos 30 do segundo tempo do segundo jogo, alguma coisa, o Vasco vai ter que ir para a página 2. Sim. Para mudar essa situação. A diferença é muito grande. A gente sabe que futebol, mata-mata, acho que o Vasco teria mais chance se fosse um confronto, como em São Paulo. Mesmo o empate com o Flamengo. Também acho. Mesmo o Flamengo podendo empatar. Mesmo assim, diminuiria. Imagina, você faz o jogo da vida contra esse Flamengo.
Tem mais um ainda. Não tá com aquele dia em que tá tudo certo para você e dá errado para o outro, mas eu tenho que contar duas vezes. Isso. A tendência, você falou dos números dos últimos confrontos. Tudo bem, tem casos de últimos confrontos em que foi assim, mas que a situação tenha mudado. A situação não mudou muito. O Flamengo é basicamente o Flamengo dos últimos tempos, melhorado, e o Vasco é basicamente o Vasco dos últimos tempos, que até melhorou em relação ao começo desses confrontos, mas ainda é insuficiente. Aquela promessa de que era o último Flamengo e Vasco, em que o Flamengo tinha vantagem, lembra da 777? Sim. Ficou lá atrás e não aconteceu, não virou. É muito difícil que seja agora. O vascaíno sabe disso. Aliás, o Vasco teve novidades ontem, né? Se não me engano, com problemas extracampo, né? Entrando com algo na justiça em relação à condição financeira do clube e da SAF também, né? Então, mais um capítulo extracampo, mais um problema externo em meio a uma semana decisiva também, acho que corrobora com o que o professor está falando. Recuperação judicial. Recuperação judicial, boa, João. Então, é mais uma coisinha que fica, né? Desse processo que está longe de acabar e está longe de mudar a realidade do clube, como era a promessa, acho que não só da SAF do Vasco, a promessa de todas as SAFs é essa mudança de realidade, de patamar, de esperança para o torcedor. Chega com dinheiro, né? Com jogadores, vamos ser sinceros. Acho que a do Vasco tá longe de ser isso, pelo menos agora nesse primeiro momento. E impacta... Mostra que o mundo da SAF não é... Mostra isso. Algodão doce em qualquer caso. A salvação da pátria. E em meio a isso, tem jogo quarta e domingo. E domingo tem jogo. Então, e a realidade é essa, e a realidade é de dois times bem distantes um do outro, né? Vamos combinar. Estruturalmente, os dois não mudaram tanto nesses últimos tempos. Se o Vasco nem com a chegada de uma SAF, né? Se o Vasco tirar o Flamengo, será uma coisa para entrar para a história. Eu também acho que vai ser um grande feito. Vai ter geração de vascaíno contando isso aí para o Neto. E vamos falar que se classificar, se passa o Flamengo aí, né, se o Vasco elimina o Flamengo, vira favorito, porque hoje o Vasco e o Fluminense, para mim, estão no mesmo patamar. Volta Redonda, obviamente, apesar de ter feito um campeonato carioca honestíssimo, tá abaixo, né? Sim. Mas eu acho que o Vasco hoje tá no mesmo patamar do Flu. Porque o Fluminense, olha, vamos combinar também, né? Fluminense e o próprio Botafogo, que tinha chances matemáticas. Acabou em nono, professor. Meu Deus! O Campeonato Carioca tava num jeito, se o Madureira ganha aquele jogo dele, ele fechava a vaga para mais um grande entre os quatro. Ia ter vaga só para mais um outro grande além do Flamengo. O Flamengo sobrou muito nesse campeonato. Sim. Então, realmente será um feito histórico do Vasco. E agora, só para a gente responder a pergunta que está na tela, Suman, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, dá para se virar tranquilamente. Matheus Gonçalves é uma ótima Matheus Gonçalves, pô, meteu uma pintura agora também contra o Maricá. Sim, muito boa. Né, o moleque tá voando, dá para se virar. O Flamengo desfalcado tem mais do que muitos aí têm no seu máximo. Exato. Um ataque como esse é capaz de passar muito bem pela semifinal, é capaz de chegar até o título, sim. O Pedro, a notícia que sai é que ele pode voltar em abril, né? Seriam 7 meses da cirurgia dele, em setembro. Bem antes do que se pensava. Bem antes. A gente até comentava na redação, né, sobre a situação do Pedro. As últimas notícias, pelo menos que eu tinha, em relação a essa lesão de ligamento, né? Era uma mudança, entre aspas, de protocolo no que diz respeito ao tempo de recuperação. Então, antes os jogadores voltavam, lembra? Teve uma época que os jogadores voltavam uns 6 meses. Sim. E isso mudou, porque eles acabaram entendendo, né, os médicos e os fisioterapeutas, que as lesões voltavam, que as lesões estavam sendo mais recorrentes em jogadores operados. Então eles passaram a esse tempo de 6, voltaram ali para o que era normalmente 8, 9 meses. Pelo menos é uma informação que eu tinha. Para dar uma margem ali. Porque eles estavam vendo que assim, a gente está conseguindo recuperar o tempo, o jogador em menos tempo, ótimo, só que muitos a conta vai chegar depois. A conta está chegando para alguns. Exato. Então, será que não é melhor a gente voltar para o tempo anterior, que era 8, 9 meses? E aí a gente não tem tanta reincidência, né? Então, assim, ele voltaria com 7. Mas, assim, é só uma coisa que eu tinha aqui. Espero que ele possa voltar com 7 mesmo. Seria um baita reforço para o Flamengo, né? Olhando para uma temporada em que o Flamengo tende a sobrar no campeonato estadual, né, pessoal? Sim. Abril é tranquilo, vamos combinar, né? Vai
pegar o começo do brasileiro, praticamente, que é no final de março, né? E aquecer para o Mundial, né? O brasileiro e o Mundial de Clubes, que é no meio do ano, né? Exato. Ele é um reforço não só para o Botafogo, né? Para o Flamengo. Ele é um reforço para o futebol brasileiro, pela característica dele, para a seleção brasileira. Ele foi artilheiro do país e não jogou 3 meses, foi isso, né? Foi. Ele fechou o ano com 30 gols. O Yuri Alberto teve 3 meses para alcançar o Pedro. Ele fechou o ano com 30 gols e não jogou setembro, porque ele se lesionou no início, né? Apareceu no início. Setembro, outubro e novembro, 3 meses. E mais ali 1, 2 jogos em dezembro que ele poderia ter jogado. Mesmo a artilharia do brasileiro, ele acaba bem colocado entre artilheiros do Ele ia fazer 40, 45 gols. Ele sobra muito por característica, pela maneira como ele joga, para a seleção. Para o próprio futebol brasileiro é mais do que para o Flamengo. E para o Flamengo é importante também, porque a gente falou de todos esses atacantes do Flamengo, mas nenhum com essa característica. Né? Talvez nenhum no futebol brasileiro. Sei lá, não sei. A seleção está chamando o Igor Jesus. Que não está numa grande fase também. Se o Vasco eliminar o Flamengo, seria histórico para o Vasco, né? Sem dúvida. Vexame para o Flamengo? Não sei. Eu acho que assim, não seria histórico, Sumar, mas seria um belo feito. Belo feito. O clube é uma instituição enorme. Momento já há algum tempo, é um momento de uma diferença muito grande. Acho que como demarcação de território para o trabalho do Carille, para esse grupo de jogadores, para quem está chegando agora, né? O Palácios, o Vasco está ganhando opções que o Carille estava esperando, que são os pontas, né? Então, Palácios, Nuno Moreira, o Garré, que o Vasco contratou também. Vão dar ao Vasco uma opção que o Carille não tem ainda. O Carille está muito desesperado para ter um time que também tem a velocidade pelos lados do campo. Ele está trabalhando muito com meio-campistas que gostam de ficar com a bola, mas que muitas vezes não tem a velocidade que ele quer, o dinamismo que ele quer. Externos desequilibrados. Exato, isso é o professor que usa, ele fala mesmo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Uma excelente notícia, que é a volta do Pedro. Todo mundo está esperando a volta do Pedro, porque o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar sem o Pedro. Cara, agora vamos ver o que vai acontecer com a volta do Pedro, porque o Felipe Luiz vai ter que fazer alguma mudança, né, para poder colocar o estilo de jogo. Inclusive, ele falou numa coletiva de imprensa que quando o Pedro voltasse, ele teria que mudar o sistema tático do Flamengo para poder fazer uma tática para o Pedro jogar, né, jogar pelo Pedro. Então, cara, vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Vai ter aí as semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo chega muito forte, muito favorito aí para conquistar o título do Campeonato Carioca. E aí o Pedro provavelmente deve voltar lá para abril. Ele vai ter agora, nesse mês de março, voltar a preparar o seu condicionamento físico para poder ficar liberado para poder jogar. Então eu acho que ele deve voltar lá para o começo de abril. Foi uma volta bem antecipada, né? A expectativa era que ele voltasse somente para o Mundial de Clubes. Então a expectativa é muito boa para que o Pedro possa voltar a brilhar no Flamengo. Tamo junto, nação. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Lance Inéditos é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.